Olá, aqui é o Léo Xavier, sou da Mori e esse é o Podcast D, um projeto nosso, da Mori, em parceria com a Fast Company. E aqui a ideia é discutir um pouco sobre o que é o design, qual é o papel do design. E para fazer isso a gente convida pessoas incríveis, designers incríveis. E hoje eu tenho o prazer enorme de ter a Bruna e a Clarissa comigo, que vão contar um pouquinho das histórias de vida delas, profissional delas. E imagino que a gente vai ter aqui um papo super valioso e também leve, divertido, sobre o que é, o que pode ser e o que não deve ser também o pensamento de design. Então eu queria começar primeiro agradecendo vocês, muito legal ter vocês duas aqui. E é muito bom ter duas mulheres designers aqui com a gente. E eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, né? Da trajetória de vocês. E dali a gente começa esse papo. E aí vocês escolhem quem começa. Pode começar. Posso começar? Minha trajetória é um pouco não linear, eu diria assim, né? Eu comecei com um foco muito mais na parte social, então eu trabalhava com sustentabilidade, nada a ver, assim. E aí eu fui indo para a área de design, principalmente design mais com inovação social, esse tipo de coisa. E acabei que hoje em dia estou no Banco Carrefour, né? Então eu coordeno lá, né? Cuido, na verdade, de todas as partes de design de produto. E aí UI, UX, todas essas coisas. E por muito tempo eu fiquei nessa, nossa, mas não tem nada a ver minha carreira, né? Da onde eu vim para onde eu tô. Mas eu vejo que faz muito sentido até para o momento que a gente está no mercado, dessa visão mais holística, de cuidar de problemas complexos, que o design cada vez mais não é só fazer interface, não é só fazer uma tela, então não é só ter o botão ali bonitinho, mas como é que a gente resolve problemas reais das pessoas. Então eu acho que essa trajetória hoje em dia eu vejo que faz sentido para onde a gente está indo e essa visão mais estratégica ali do design também. Boa. Obrigada. Bom, Léo, obrigado pelo convite. Prazer, Bruna. Vou tentar resumir. Na verdade, formação em design, né? Formei pela PUC e aí os 10 primeiros anos de trabalho eu trabalhei na Europa e na Ásia. E aí foi muito legal. Fui para a Malásia, fiquei 4 anos lá trabalhando com um escritório de design chinês. E também na França e na Holanda. E aí voltei para cá e aí... várias coisas, né? Trabalhei como independente, depois trabalhei muito tempo no Índio da Costa. Uhum. E lá a gente desenvolvia design gráfico de produto, mas enfim, trabalhei em todas as áreas do design gráfico, embalagem, né? Manuais de identidade, sistematização, livros, fiz muitos livros. Até que em algum momento, mais ou menos em 2012, eu resolvi dar me especializar mais em branding. Eu tinha feito uma especialização em História da Arte, aí fui para negócio, fiz um MBA, e aí comecei a trabalhar com branding, com design thinking, e aí me enveredei pelo caminho também acadêmico, virei professor da PUC, fiquei 10 anos dando aula na graduação, depois montamos uma pós em design de serviço, aí me apaixonei pelo design de serviço, trabalhei nos livros do Max Tickdorn, né, e desde então, assim, eu acho que o design vai mudando e a gente vai mudando também, né? Depois eu fui a Ana Couto me convidou para montarmos a Laje, né? E aí era um momento ali do boom da economia colaborativa e a gente fez um trabalho bem legal ali de cross, né, com outras disciplinas. E aí depois montei uma consultoria, que é Arquipélago, e agora estou na Electrolux, coordenando um time de design multidisciplinar e tem sido uma grande... E aí fiz uma terceira pós em liderança criativa na Berlin School. E a tese do meu mestrado foi justamente o design no século XXI nas empresas, nas grandes organizações. E aí agora estou dentro de uma grande organização vivendo um pouco o que eu estudei na teoria. Então é isso. Não, que bacana. Eu vou pegar um pouquinho do trecho do que você falou, Clarissa, sobre... o design muda e a gente vai mudando também. Uhum. Conta um pouquinho mais o que isso quer dizer, assim, na sua visão. O que é o design mudar? Quer dizer, nessa sua trajetória, imagino, bom, você fez aí, já empreendeu 2 vezes, quer dizer, já teve em vários lugares. O que é o design muda e quão importante é o design mudar, no final das contas? Legal. Eu reflito muito sobre isso, né? Assim, eu acho que o design, na essência, a gente trabalha... Tem 2 vertentes, né? A vertente da indústria, né? E a vertente do Art and Crafts, lá do movimento, né? Do William Morris, tudo. E aí alguns acadêmicos vão por esse lado. Mas eu acho que nós trabalhamos para a indústria, né? No geral, né? Assim, nessa linha que a gente seguiu aqui, que eu segui pelo menos, né? E aí a indústria, ela muda, né? Então, eu acho que o design acompanha, né, os movimentos da indústria e nós, como profissionais, temos que acompanhar esses movimentos, né?
E aí o design ele vai se moldando, né, a todas as mudanças culturais, econômicas e tecnológicas que a indústria propõe, né? Então, nós somos meio um camaleão, né? A gente vai andando junto e uma das dificuldades do entendimento do que é design é essa, né? Porque a gente vai mudando conforme a indústria vai mudando. E aí os profissionais também têm que fazer esse caminho, né? Dentro do design são muitos caminhos, né? Mas quem quiser acompanhar a indústria tem que também ir se transformando, assim, né? Nesse sentido. Faz todo sentido. E dentro das mudanças, sem dúvida nenhuma, os impactos sociais. E aí, acho que a Bruna pode contar um pouquinho de como ela conectou, como ela conecta, não é? Essa experiência sua inicialmente no mundo mais social, né? De impacto social, e como o design se aplica a isso. E se, no final das contas, independente do segmento ou da indústria que você está atuando, deveria haver essa preocupação, não é, bem clara, de como que design impacta também as camadas sociais, pensando nos stakeholders de uma maneira mais amplificada. Não, com certeza, assim, eu trabalhei em diversas indústrias, então trabalhei em Itaú, né, trabalhei em Nestlé, todas essas coisas com essa área mais social, então tinha muito programas, tinha uma parte de filantropia, de sustentabilidade, e eu sentia essa vontade de estar mais próxima do usuário, assim, dos clientes, do beneficiário ali, para entender de fato a dor, né? Porque tem a visão ali corporativa, que tem programas muito legais, inclusive, mas eu particularmente sentia a falta de ter essa visão e traduzir essa necessidade da melhor forma possível, né? E aí foi quando eu larguei tudo do mundo corporativo, fui fazer uma pós no Quênia de inovação social, para justamente fazer essa conexão e juntar essa visão da abordagem do design, porque eu acredito muito na abordagem, sabe? Independente do como você aplica, enfim, para mim o design é uma abordagem para você solucionar coisas. Então, eu ouvir ali, definir a melhor solução e colocar aquilo em prática para implementar da melhor forma possível, né? E aí eu vi isso e começou a ficar muito mais claro para mim como eu conseguia fazer essa conexão. Tanto é que hoje em dia no banco eu vejo muito esse ponto de trazer as perguntas certas, sabe? Porque senão a gente fica só ali olhando o produto e a gente precisa conhecer muito do produto e do negócio justamente para conseguir fazer as perguntas-chave, porque eu acho que isso é uma dificuldade até que a maioria das pessoas ali, designers, tem, então muitos deles não conseguem fazer essa ponte. E isso a gente acaba ficando travado de trazer essa outra visão do cliente, porque você fala, seria ótimo se o cliente visse isso ou se tivesse isso. Mas você não consegue traduzir o impacto que aquilo vai ter. E aí, entre isso, acaba a gente tendo uma discussão, e aí é uma discussão super, super positiva, que precisa ter dentro das empresas, né, que é olhar produto, design e tecnologia, mas que a gente precisa ter a linguagem para trazer cada uma desses lados para justamente a gente conseguir ponderar todos os lados e chegar na melhor solução possível. Então, eu vejo que com esse background, com essa visão, por exemplo, de negócio, eu consigo olhar mais, por exemplo, o que poderia ser mais benéfico para o usuário. Então, no meu caso, eu estou falando de produtos de crédito, estou falando de produtos de renegociação de dívida. Então, as pessoas, né, estão num momento crítico ali da vida delas e o produto financeiro, ele é um produto para viabilizar os sonhos das pessoas. Né? Então, como é que você consegue fazer isso de uma forma mais transparente? Como é que você consegue fazer isso de uma forma que a pessoa não vai se endividar depois, ou que ela tenha clareza do que ela está contratando? Então, esse é o tipo de pergunta que, às vezes, você precisa também, como designer, provar isso, trazer dados, trazer pesquisa de usuário, ou até trazer teste AB mesmo, para falar, se a gente fizer assim, olha o que está acontecendo. Está abrindo uma curva aqui, por exemplo, que está impactando o cliente. Então, isso ajuda a gente a conectar. E, no final, você está fazendo um impacto social, né? Porque acho que a falta que eu senti era que a gente criava alguns programas muito desconectados da realidade das pessoas, né? E eu vejo que a gente, dentro das empresas, a gente consegue mexer no core do que é a vida das pessoas. Então, a pessoa precisa pagar a conta, precisa pagar o cartão de crédito. Então, como é que a gente consegue oferecer um produto melhor nesses casos, né? Então, essa foi a conexão. Excelente, excelente. Clarissa, conta então um pouquinho pra gente. A Bruna já entrou direto ali no dia a dia dela, né? Como traduz, né, o uso, o papel, o poder, a potência do design para o negócio. Porque a verdade é que o designer ele tem que pensar negócio, ele tem que pensar o produto, tem que pensar o usuário, tem que ter uma visão para além da disciplina menor, acho que talvez seja a palavra correta, mas a disciplina mais fechada, mais nichada do design, no que a gente foi lá e aprendeu, e estudou, e leu e tudo mais. E eu gostei muito quando você olha e traz essas provocações e importâncias do design, todo esse processo de produto e serviço que vocês entregam lá.
Como é na Electrolux? Qual que é o papel do design para entender, a gente tem um tema da indústria, do produto, e para além disso, para onde mais também está o design ali? Não, ótima pergunta. Eu também adorei as reflexões da Bruna. O design Electrolux, ele está num lugar, assim, de expansão, eu diria, né? Porque nós temos o design dos produtos, né? Que é tradicionalmente muito bom e muito baseado nos preceitos do design escandinavo e tudo, né? E hoje o papel do design ele se expande junto com a organização, né? Como eu falei, então ele se expande para serviços e para, né, interações digitais, para comunicação, para imagens, para outras áreas, né? Ponto de venda agora. Então, assim, é um design holístico, que eu diria, né? Sempre pela visão, pela lente, né, do negócio. Cada uma dessas disciplinas tem conexões diferentes com stakeholders diferentes. E a gente tem um papel um pouco de conectar, né, as ideias e as áreas, né, de fazer essa ponte, né, entre as diversas conversas da organização, né. Então é um papel bastante interessante, assim, eu diria de um conector, né, e de expansão, né, conector e expansão, para a gente acompanhar os movimentos da indústria e também olhando pela lente do consumidor. A gente tem a área de Consumer Insights dentro do design também. Bacana. Então, juntando essas visões, né, a gente consegue ir trabalhando, fazendo essas costuras, né, e entregando resultados dentro das áreas específicas da organização, né. E os designers, né? Porque no final das contas é tudo sobre pessoas. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre IA, mas por hora vamos falar um pouquinho das pessoas. Especialmente no mundo do design digital, e você também tocou um pouco, né, Clara, sobre os vários campos de design, mas só fazendo um recorte no digital, que é onde eu posso falar um pouquinho mais. Nos últimos anos, eu diria 3 ou 4 anos, é curioso como a gente foi vendo uma evolução realmente meio acelerada de super especializações dentro do campo do designer digital, não é? Então, se a gente tinha o UX designer, passa a ter o UX writer, o researcher, aí todo mundo virou product designer e na verdade, sem entender necessariamente de produto, não é? Mas agora todo designer de produto é PD e está tudo resolvido e segue lá. Como é que vocês entendem a realidade e as dificuldades e os desafios para um designer que tem ali seus 3, 4, 5 anos de mercado, que em geral já é um designer sênior, né? Já estou sendo contratado como um PD sênior, um writer sênior e tal. E claramente vocês têm backgrounds assim, bem diferentes, é verdade, mas muito para além do design também, né? Tem uma lógica de vivência maior e um olhar maior. Como que vocês veem hoje a qualificação ou não, os desafios ou não dos designers, das designers, numa visão, obviamente, do recorte que vocês têm aí dentro dos negócios de vocês? Quer comentar? Pode falar. Estou pensando aqui. Vou aproveitar enquanto você fala, né? Para dar uma pensadinha. A pergunta foi boa. Ótima pergunta, assim. Eu vejo uma mudança grande, assim, nos últimos anos, até um movimento um pouco pendular, assim. Eu já explico o porquê disso, né? Eu vejo que a gente até estava falando disso agora há pouco aqui no café, mas uns 5, 6 anos atrás, muitas das corporações, né, das grandes empresas, não tinham áreas de design estruturadas, né? E aí isso foi crescendo, e aí veio a pandemia, e aí veio aquele boom de muitas pessoas que eram mais do design mais gráfico, mais industrial, enfim, também se adaptando, indo para o design mais digital, né, da parte mais de produtos digitais e tudo. E deu um boom no mercado. A gente teve um momento que foi até uma bolha, assim, na minha visão, foi uma bolha, e a gente pode discutir sobre isso, mas uma bolha, assim, que até tinha uma dificuldade até pra gente dessa gestão de carreira mesmo das pessoas, de conseguir desenvolver as pessoas, porque o mercado estava rodando tão rapidamente, que às vezes a gente tinha pontos para desenvolver, ali a pessoa já mudava, enfim, aí a gente estava passando quase o ano recrutando pessoas. E aí eu acho que também com todo esse movimento desse inverno tech e todas essas coisas, deu um pouco uma baixada. E eu tenho visto que estava, né, nesse movimento de especialização, de ter writer, ter researcher, ter o PD. Tem alguns times que tinham UX, UI, tinha alguns times que tinham service design, então bem quebradinho. Eu tenho visto que isso tem voltado a juntar um pouco mais. Então, eu já vi, né, no mercado alguns benches, algumas coisas, alguns times que estão deixando de ter algumas áreas
mais especializadas para ser a pessoa que tem que saber de tudo, né? Que eu acho que, assim, é um pulo muito grande de onde a gente estava, assim, eu entendo o propósito disso, porque, de fato, quanto mais as pessoas tiverem essa visão mais cross, mais do ponto a ponto, eu acho que a gente vai ter soluções melhores e com mais qualidade, mas eu acho que é um pulo muito grande de onde a gente estava para o que a gente espera das pessoas, né? Então, eu acho que tem um cuidado muito grande com capacitação, com a gente trazer essa visão de produto. Eu acho que, por mais que a gente fale de transformação digital já faz bastante tempo, os próprios times de produto, tem muitos times de produto que ainda não estão acostumados com produtos digitais, né? Dependendo do mercado. Então, às vezes, você conversa, você vê algumas dificuldades em comum. Então, eu tô falando tudo isso, mas eu sou uma otimista de para onde estamos indo. Mas eu acho que, assim, é importante a gente, principalmente como liderança, se colocar num lugar de parceiro ali para construir esse novo momento, né? Então, eu vejo que a gente está desenvolvendo isso. Então, a gente, por exemplo, no banco, a gente tem buscado, além das habilidades mais de craft mesmo, né, de visual, enfim, mas também buscar algumas outras habilidades de argumentação, de comunicação, de olhar para a métrica de produto, para a gente conseguir ter uma visão mais ampla e ter esse papel, né? Porque eu também vejo a gente como designer com esse papel de conector, assim, né? A gente tem uma visão mais cross das coisas. Às vezes os times, né? Até por uma questão de gestão, estão muito cilados, né? Porque cada um está cuidando de uma parte de produto, mas o usuário não está usando um produto, né? Ele está lá numa jornada inteira. Então, a gente, como designer, a gente consegue ter essa visão mais ampla e a gente busca muito isso nos nossos designers, assim, que eles tenham essa visão questionadora e mais propositiva para sair desse lugar, né, de alguém que recebe uma demanda para construir uma tela, uma interface, para alguém que está ali construindo junto o que a gente vai oferecer de solução dos nossos produtos, né? Então, eu vejo que essa mudança tem acontecido, isso já tem sido muito positivo, mas acho que a gente ainda tem bastante para avançar. Eu já vou voltar para você, Clarissa, mas tem um ponto que eu acho que é legal a gente explorar, porque eu acho que, no final das contas, quando você fala da hiperespecialização, tem uma complexidade organizacional também, que é uma hiperfragmentação da própria companhia e de como ela olha os seus produtos e serviços. Não é porque você tem muitas organizações, a gente trabalha com várias empresas de segmentos e tamanhos diferentes, mas eu vejo, de uma maneira geral, uma congruência de ter visões que são quebradas, não é? Por pedaço da jornada, e tem muito disso, né? Aquisição, depois virou cliente, então tem uma quebra ali. Tem uma quebra por personas, então vou olhar para o cliente Musa, vou olhar para outros clientes, tem um olhar para especificamente funcionalidade de produto, então você tem uma super fragmentação também dentro das estruturas com uma hiperespecialização. Então, como você bem disse, é só para corroborar com o que você falou, Brua, como que você faz o salto do profissional que está numa estrutura hiperfragmentada, divisão fragmentada do próprio negócio, e está hiperespecializado também? Como é que ele vira, então, um designer que de fato vai olhar para o negócio como um todo? Acho que tem uma complexidade aí. Volto para Clarissa. Perfeito. Não, eu estou viajando aqui ouvindo vocês. Acho que você conectou dois assuntos super interessantes. Eu gostei muito também das falas da Bruna. É um desafio, Léo, assim, e aí de novo eu volto para acompanhar a indústria, né? O que é isso, né? Eu acho que essa hiperfragmentação, ela aconteceu quase que como se fosse um espelho do design de novo para o digital, né? Sim. Só que o writer entrou no meio ali, né? Mas é um pouco isso, né? A gente tentou trazer a visão, talvez, da técnica anterior, né? Mas eu acho que é um desafio, sim, e assim, a minha conclusão da tese, o que eu vejo hoje é que o design, ele se adapta à organização também. Então, ele se adapta à indústria e ele se adapta, são duas esferas, assim. Isso. E cada organização pensa de um jeito, né? E aí, é exatamente o que eu estudei lá na minha tese, que é como o design, como que ele se adapta à organização e consegue criar valor, né? Porque existe uma lógica vigente, né? E só que a minha visão é que a gente pode mudar, né? Muitas vezes influenciar a mudança estrutural ou organizacional. Só que também é complexo, né? Então, quando ele se encaixa ali, o especialista se encaixa numa organização super fragmentada, ele só vê um pedacinho, tá? E aí, dentro da especialidade dele, aí ele vira um especialista de uma coisa que está dentro, né? Numa caixinha dentro de uma outra caixinha. E aí, como é que você traz a visão sistêmica, né? E aí, enquanto a Bruna estava falando, eu me lembrei do conceito da gestão do design, que a gente falava muito, né? Sei lá, nos anos 90.
E aí talvez seja uma pauta para agora. O que é essa gestão, né? Como que um gestor de design tem que pensar, com quem que ele conversa, né? Como é que ele alinha as expectativas e como é que ele traz o novo? Porque a gente tem um papel de se encaixar na organização, mas também de trazer o novo. Perfeito. Se a gente perde isso, a gente vira um executor, né? Que é o medo de todos os designers. Virei um layouteiro. Fazedor de tela, fazedor de peça. Mas a gente cai nesse lugar, né? Se a gente não traz a visão estratégica e agora mais sistêmica também, a gente cai na execução, né? Então... E aí eu pensei uma outra coisa aqui, mas... Pode falar, já pensou, já solta. Que depois... eu me lembrei da teoria do Nigel Cross, né, que ele quis criar ali acho que foi década de 70, que era de criar uma nova disciplina, né, na Inglaterra. Então, assim, uma nova disciplina curricular nas escolas, que era... A gente tem ciências humanas, né, a gente tem ciências exatas, e o design é uma terceira que está no meio. Uau. E isso, para mim, é uma definição do design, né? Fantástico. E aí, como é que você explica? Né? É criativo, é matemático, mas aí também é tudo, né? E ele não conseguiu ir à frente na política pública, né, para implementar isso, mas assim, para mim essa é uma ideia que reflete muito o que é o design, né? Que é difícil de explicar e que é meio amorfo, porque ele é uma conjunção de tudo, né? E a gente recebe influências, né, o tempo todo, né? A gente se inspira, mas a gente também tem que influenciar, né? A gente tem que trazer o novo e tal. Então, é muito orgânico, né? Sim. E o desafio da estrutura organizacional também é brutal. Porque, veja, em algumas empresas é uma área técnica muito vertical, não é? Está com muita clareza do que tem que fazer ali. Dentro de tecnologia, ou dentro de digital transformation, ou dentro de marketing, dependendo até das estruturas. Uhum. Quando talvez o ideal deveria ser uma área muito mais transversal, não é? Muito Sim. mais cross do que uma área verticalizada com uma entrega específica para olhar para aquele conjunto de produtos Exato. Ou serviços e tudo mais. Porque senão você também não consegue influenciar tudo que é possível de ser influenciado, que deve ser influenciado numa empresa. Porque, veja, acredito também que uma das funções do design numa empresa é provocar mudanças culturais daquele negócio. Porque se não tiver uma visão Exato. De design, uma visão de produto, a gente não avança, né? A visão de projeto se estabelece, aquele desespero, começo, meio e fim, muros de lançamento, prazos e produtos que têm que ser entregues de maneira pronta, perfeita para serem lançados, quando isso a vida real nos mostra que não é o que funciona, Exato. Não é? A visão de produto é sobre colocar algo que faça sentido de pé e pensar evolutivamente com a troca, com todo o aprendizado que a gente vai ter desse produto. Mas a visão de projeto ela se impõe, né? Especialmente quando a gente faz os cortes trimestrais e faz os fechamentos e tudo mais. Uhum. É uma dureza. Mas eu vou dar uma aliviada nesse papo, vou fazer uma quebra aqui. E eu queria ouvir de vocês, e não estava no script, então já peço perdão, vocês vão poder pensar um pouquinho, mas eu queria que vocês dividissem comigo, se houver, obviamente, na cabeça de vocês facilmente, quem são os ou as heróis e heroínas de design, assim, aquelas pessoas que vocês falam, putz, tá aí uma heroína, essa mulher é incrível, esse cara é incrível, e pode ser alguém que escreveu algo, ou que publicou, ou que deu aula, e a professora está aqui também, não é? Ou alguém com quem você trabalhou. Então, tem essas figuras, heroínas, heróis de design, assim, que vocês podem Legal dividir com pergunta. a gente. Eu sempre acho que o design é uma disciplina campo low profile, né? Exato. Comparado com... Demais, né? Demais. Então, a gente não tem muito essa onda, né, mas eu acho que sim, são as inspirações, né, que nos... eu pensei em várias aqui, mas... Conta. Porque são coisas, sei lá, que fazem parte do nosso... por exemplo, do meu... da minha memória, né, de design. Por exemplo, a Paula Scher, né, eu acho que não sei se ela é uma heroína, mas ela é uma super referência, inclusive que ela transformou o trabalho de design gráfico em arte agora, né, nos mapas e tal, né, mas eu acho que o Hans Bockting, que foi um cara que foi meu chefe na Holanda, que era um cara genial, assim, que pensava além do mundo design. Atrás do LinkedIn desses nomes, a gente vai colocar também. Acho que ele já livros, escritos, a gente vai atrás de tudo, a gente vai colocar toda essa referência bibliográfica também. O Nigel Cross, né, o Ezio Mazzini, que você deve conhecer bem, né, que é o cara que pensa design de serviço e inovação social, né, o grande acadêmico aí. E vários outros, né, assim, que fazem parte da nossa leitura, né. Donald Norman talvez seja um cara, né, que abriu também talvez ele seja o mais pop, né? Talvez o Kotler do design, o algo Kotler como do isso. design, assim. boa.
Mas eu gosto muito de ler esses filósofos do design, né? Tipo Flusser, né? Para elucidar um pouco, para a gente sair do dia a dia, né? E ir para um lugar mais de reflexão, assim, do design. Boa, mas eu não sei se são heróis, são referências. Isso, né? Herói talvez seja demais o herói, mas essa é a provocação mesmo. E o Paul Rand, né? Para mim não tem igual, né? Paul Rand, né? Gênio, né? Ele é um gênio, né? Fantástico. Era um gênio, né? E você, Bru, conta pra gente. Eu acho que, né, a professora aqui falou um monte de nome, né? Ela vai ter um monte de... Mas não dá pra escapar também. Eu tenho, eu sou uma pessoa um pouco mais prática no dia a dia, assim. Então, eu tenho poucas essas questões de heróis, enfim, né? Eu acho que tem os clássicos ali, acho que você já falou um monte deles. Mas eu gosto muito, na verdade, de ler algumas coisas, até além do design, assim. Então, eu tenho visto muita coisa comportamental, ou de design comportamental, pra gente fazer essas conexões, sabe? Então, tem esses clássicos, mas eu gosto, às vezes, de umas coisinhas diferentes, assim. Então, tem Don Norman, tem Nielsen também, mas eu sinto falta, às vezes, dessa conexão do teórico com a prática, sabe? Então, eu gosto muito mais de trocar, às vezes, com as pessoas no dia a dia. Ou até ver essas questões de outros temas, de outras coisas que estão sendo faladas. Então, eu gosto bastante de ver de coisas sobre futurismo. Então, ler sobre Amy Webb, né? O que ela está publicando, as novidades, enfim, como é que a gente consegue traduzir isso para o dia a dia. Então, eu vou mais nessa linha, eu acho, do que às vezes eu leio os clássicos, mas eu gosto mais dessas questões, porque também eu vejo, às vezes, muitas coisas desconectadas do que rola no dia a dia, sabe? Então, às vezes, tem aqueles livros no detalhe do detalhe de como você implementa tal coisa. Vai fazer isso na prática? Não vai rolar, entendeu? Porque depende de cada organização, depende da estrutura. Então, essa é a minha visão, né? Assim, mas eu acho que vale a gente trazer essas referências sempre no dia a dia, né? Vou pegar o gancho da Amy Webb, que ela anualmente... Ela publica ali o super estudo dela no South by Southwest, que aconteceu há 2 semanas em Austin, eu estava lá, e por um conjunto de coincidências e pelo interesse que a gente tem, que eu tenho genuíno de entender essa revolução que está acontecendo no ambiente de trabalho, tem a felicidade de ter uma trilha lá específica que é sobre o workplace, né? Evolution, Revolution, sei lá como que é o sobrenome dessa trilha. E aí, eu acabei me vendo depois, né, fazendo um balanço, assistindo painéis, palestras, né, e tudo mais. 80% de quem falava lá eram mulheres, de onde eu fui. O que eu achei depois, né, não foi by design, foi by chance que isso aconteceu. E achei curioso e importante esse tema. Estou com 2 mulheres aqui, né, isso é muito importante. Um dos temas que foi bastante comum, obviamente com ângulos diferentes em cada uma das palestras e painéis, trazia o tema do viés de gênero que existe na estrutura corporativa e também na visão de produto, na visão de serviço. E um dos painéis, inclusive, que eu vi que foi muito legal, era sobre o sistema falhou, traduzindo meio mais ou menos, o sistema falhou porque nós, mulheres, estamos fazendo opt-out das estruturas que estão estabelecidas. E isso acho que é bacana, né? Porque e o opt-out, e o que elas argumentavam era que a gente fez um opt-in sem saber que fez um opt-in. Porque as estruturas de poder e corporativas de negócio foram criadas por homens, em geral homens brancos, cis, hétero, para homens. E não pensando o olhar da mulher desse viés de gênero nas estruturas, não é? E certamente nos produtos que a gente usa no dia a dia, nos serviços que a gente usa no dia a dia. E pareceu ser urgente essa discussão de como a gente pode combater, a gente deveria combater, ou pelo menos entender, não é? Elucidar, porque às vezes os viés estão ali colocados e são não necessariamente tão claros, né? Ou tão óbvios, por mais que sejam. Então, queria entrar um pouquinho nesse tema, aproveitar 2 mulheres de design aqui comigo e perguntar se vocês, como que vocês enxergam isso? Quer dizer, na carreira de vocês, os desafios que vocês vão nas estruturas, nos times de vocês, como é que está a presença de fato das mulheres, as mulheres em posição de decisão? Porque esse é um tema que eu já vou colocar um spoilerzinho, a gente vai falar de IA daqui a pouco, e ter essa discussão no mundo da IA também, porque são homens criando todas as estruturas das IA generativas, e os viés estão sendo super alimentados ali. Então a gente pode ter um problema até maior, na verdade, exponencialmente maior. Mas voltando para as estruturas hoje
onde vocês estão colocados, como vocês enxergam esse viés de gênero? Existe, não existe? É complexo, não é? Como estão as estruturas pensando mulher decidindo, mulher pensando, mulher criando produtos e serviços, não só para mulheres, mas para todo mundo? Uhum. Quer falar? Tô pensando aqui, na Electrolux existe uma política forte de diversidade e inclusão, né? Então, essa é uma pauta, acho que também muitas empresas agora, né? Todas devem estar pensando isso, mas existe uma preocupação, né, da gente trazer uma das vertentes da inclusão é a inclusão de gênero, né? Liderança, e a liderança feminina faz parte desse rol, né, de iniciativas e tudo. Eu acho que, assim, eu tô como head de design, pela primeira vez uma mulher head de design na América Latina. Fantástico. Existia uma head design global, né, que já era uma referência, que depois saiu, mas foi a primeira vez aqui na América Latina que houve uma líder, né, mulher. E aí eu vejo, assim, que, falando um pouco dos meus últimos anos, né, porque, para te falar a verdade, assim, eu no início da minha carreira não tinha muita consciência, também era outro momento, então não pensava muito nisso. Eu ia fazendo as coisas e empolgada. Deixa eu fazer aqui o meu trabalho não pensava jogo, sobre né? isso. Acho que era uma questão também que não aparecia muito, né? Mas, assim, nos últimos anos, e não só na Electrolux, mas também no mercado, o que eu ouvia muito quando eu falava em público ou assim, fazia alguma coisa que, né, trazia mais pessoas, eu ouvia muito, e das pessoas também na universidade, tudo, essa questão. Na universidade não tanto, porque não tem muito essa questão, né, de gênero, eu acho. Pelo menos no mundo acadêmico não tem. Mas no mercado eu recebia muitas mensagens, assim, tipo, que bom que você está aí, né? E aí, com isso, eu me dei conta da importância, sabe? Foi esse movimento de fora para dentro, assim, para mim, que acendeu a chave. Não, realmente tem um papel aqui, né? Não sei, de abrir caminhos ou de inspirar. Não sei, mas eu sinto que tem um peso para as designers mais jovens, assim, realmente, sabe? E que vem atrás aqui, né? Que vem acompanhando e tal. Não sei se você concorda, Bruno. Então, eu criei essa consciência, né, há alguns anos, mas cada vez mais forte pela repercussão e também pelas políticas organizacionais e por tudo que a gente está vendo aí em volta, né? Em relação a AI, não sei, a gente discute mas vou pegar o gancho, assim. Eu concordo bastante, assim, eu vejo esse movimento. O Banco Carrefour, ele tem diversas também iniciativas e políticas, então a gente tem toda uma questão de contratação, não só para mulher, mas questão também racial, questão, né, todo esse tipo de diversidade, então isso é bem legal, tem vários programas, mas eu vejo muito que ser mulher no mercado de trabalho é algo que é quase um trabalho duplo, porque você tem que estar sempre atenta, porque as coisas são sutis, assim, é muito estrutural. Então, eu vejo que você precisa ficar atenta, porque se você não repara, as coisas vão passando, assim, e você fala, eu acho que teve uma questão aqui que talvez a gente deveria ver por outro viés ali, pensando nessa questão de gênero, né? Então, eu estava até falando com o Léo agora há pouco, eu reparei bastante, acho que já faz alguns anos, assim, eu estava em algum comitê de carreira, essas coisas, e aí eu estava vendo autoavaliação das mulheres comparada com a autoavaliação dos gestores com relação a elas. A maioria, assim, vou chutar uma média, eu não lembro de cabeça, mas era em torno de 20% ou 30% a menos que as mulheres se avaliavam pior, se autoavaliavam pior do que os gestores e do que os pares. Então, tem uma cobrança, tem uma questão, social ali, da gente achar que a gente está sempre atrás, sempre atrasado, ou que a gente precisa servir o outro, então a gente precisa ser perfeito em absolutamente tudo. E muitas dessas discussões também vinham muito essa questão de, às vezes as mulheres não se posicionam, às vezes as mulheres não expõem ali o ponto de vista, ou não são diretivas. E aí eu comecei a ficar com aquilo, eu falei, não é possível, né? Assim, tem uma característica ali. E eu juntei, assim, um grupo de mulheres, eu criei um grupo mais orgânico, assim, de mulheres, assim, dentro do trabalho, para a gente discutir isso. Então, o que são essas inseguranças? O que são essas questões de síndrome de impostor? O que passa pela gente, né, nas situações ali no dia a dia? E foi ótimo, assim, porque as mulheres começaram a trazer isso. Tem muita coisa cultural, a gente não sabe, né, a realidade das pessoas, de onde elas vêm, enfim, mas
tem toda uma questão, né? E isso eu tô falando também no papel de uma mulher branca. Tem N outras questões raciais aí também, de classe social, etc, né? Sim. Então, mas eu acho que esse cuidado de você começar a levantar a mão, você fazer essas mulheres se empoderarem disso, e cada vez mais, quando você sobe na carreira, você vai percebendo a importância dessa representatividade, né? Então, já tive pessoas do meu time que falou, nossa, você se posicionou de uma forma tão diretiva numa reunião que eu nunca achei que eu como mulher poderia me posicionar dessa forma. Aí eu falei, gente, pois é, assim, a gente pode. Então, eu acho que a gente começa a dar voz nesses espaços para trazer outras pessoas, assim, e tem N questões com relação a isso, né? Tem um livro que eu gosto bastante que é da Sheryl Sandberg, que era da Meta, né? Enfim. Do Facebook. Do Facebook na época. E ela fala de algumas questões, né? De como a gente... da gente não sair antes de sair, que até quando você falou do opt-out, eu lembrei dessa frase dela, né? Então, porque tem N questões de mulher, de trabalho extra, de cuidar dos filhos, todas essas coisas. Então, a gente sabe que a carga ali acaba sendo um pouco maior. E muitas vezes as mulheres, às vezes, já vão se tirando ali do mercado de trabalho, porque não se enxerga, às vezes, numa posição, ou fala, mas eu não sei se eu vou dar conta de tudo isso, né? E o que eu também tento trabalhar bastante com as mulheres do time é essa questão de... A gente tem uma questão de... Precisa dar conta de tudo. E, às vezes, os homens, eu vejo que eles deixam várias coisinhas, assim, de, isso daqui é prioridade, eu vou focar no que é prioridade. Sim. E essa prioridade vai fazer a diferença. E isso ajuda eles também na carreira. E a gente tá tentando ali, abraçar tudo. Abraçar absolutamente tudo. Não dá pra generalizar, obviamente. Sim, mas sim. Tem essa característica pelo que eu escuto do pessoal. Então, trabalhar essa questão, o que é prioridade? Né? O que faz mais sentido pra você focar nessas coisas? Porque às vezes a gente não vai tomar conta de tudo mesmo. Mas a gente tem que focar no que é importante. E a gente tem que se posicionar. Então... Pra mim, o meu maior ganho é ver algumas meninas, né, mulheres do meu time se posicionando, assim, pedindo um aumento de salário, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é muito legal. O se posicionar é curioso porque talvez tenha embutido aí também um viés, né? Porque você não precisa se masculinizar. Não é? Ou ter comportamentos dados como masculinos, que é essa coisa mais diretiva, mais impositiva, eventualmente mais agressiva, para você trafegar bem no mercado de trabalho. Mas parece que sim, não é? Parece que, de novo, dado o viés do estrutura sendo feita por homens e para homens, esses comportamentos, a gente está falando muito de tema comportamental, você não falou do tema técnico aqui, certo? Então as designers estão entregando, não é? Então como ficam as essential skills, ou soft skills, não é? A gente pode falar que são questões essenciais, com as comportamentais, sociocomportamentais, que no final das contas acabam tentando de alguma forma empurrar as mulheres para emularem comportamentos ou características mais masculinizadas como a única maneira de se impor no ambiente de trabalho, que na verdade é uma dor dupla no final das contas, não é? Por que tem que ser esse comportamento? Porque que eu, mulher, tenho que ir para esse comportamento para poder existir nesse ambiente de trabalho. São códigos, né? Então, assim, entrar num código ou não, né? Assim como um código, são códigos culturais, né? Mas eu acho assim, eu acho que a gente está num momento de muita conscientização, né? Ainda temos um longo caminho a ser percorrido, mas já estamos em outro lugar em relação a todas essas questões, e o importante é criar consciência, né? Sempre, então... Então, criamos consciência, somos todos agentes da transformação. Então, cara, você pisou na bola aqui, vamos seguir e tal. Porque tá todo mundo... É estrutural, né? Os conceitos, os preconceitos, né? A gente aprendeu assim e agora a gente não pode mais... a gente tem que questionar, né? Então, acho que a conscientização é a palavra, assim, e ela está acontecendo, né? Eu acho só que a gente não pode ser radical em nada, né? Eu sempre acredito no caminho do yoga, né? Que é o caminho do meio. Sim. Então vamos para lá, vamos para cá, vamos pelo meio, que é sempre o mais sábio, né? Então... Deixa eu fazer mais uma quebra, então, já aproveitando. Vou pegar o que vocês estão falando, eu faço a quebra. Conta um pouquinho, você já deu a pista aqui, mas o que movimenta o coração e mente de vocês para além do que você faz lá no Banco Carrefour, para além do que você faz na Electrolux? Acho que a Bruna já vai contar um pouquinho do que é aqui, mas conta pra gente o que mais movimenta vocês, por que é importante esse... Eu falei que eu tô de lado aqui, gente, desse lado e não desse, porque ontem eu fui no jiu-jitsu, apanhei pra caramba, tô todo manchado, todo arranhado aqui. Então fiquei desse lado, não que ajude muita coisa também. Mas eu tenho os meus esportes, as coisas que eu faço. O que movimenta coração e mente de vocês, para além do trabalho, né? Tanta coisa, Vou começar pelos mais óbvios. Mas eu acho que o que me movimenta muito é essa questão de evoluir, assim, evolução. E aí eu acho que isso vem muito do yoga, por isso que ela estava falando. Então, já fiz
N cursos de yoga para gestante, yoga para criança, todas essas coisas. Atualmente não tenho dado aula, porque, né, é difícil achar tantos horários ali. Mas eu gosto muito, assim, como filosofia. E eu vejo muito essa questão de trazer essas questões, então, para o trabalho, sabe? Como é que você consegue trazer essa visão para as pessoas evoluírem, você cuidar, né? Esse cuidado, por exemplo, dessa questão do feminino, de empoderar as pessoas, delas conseguirem também olhar para dentro, né? E a gente também pensar em melhores soluções. Então, como é que a gente consegue entender o drama ali das famílias? Porque, afinal de contas, a gente está impactando um monte de gente para a gente ter uma solução melhor. Então, eu busco muito essa questão de como a gente consegue evoluir, como a gente consegue ser questionador para fazer as coisas mudarem e serem melhor. Eu acho que isso tem muito a ver dessa filosofia ali do yoga e muito a ver também com posturas do yoga, tem a ver com essa questão de não necessariamente é confortável. Você tem que achar um limite entre o não confortável e o desconfortável. Então, é esse limite. Que, assim, você faz uma postura, você tá lá toda torta, né? Então, não pode doer, porque senão você se machuca, mas não vai ser confortável. Então, é esse limite de como é que você consegue esticar para você ir além, você se superar, e isso também para as pessoas, mas de um jeito também... Que não te faça mal. Que não te faça mal. Então, eu acho que isso é a minha filosofia ali que eu prego para todas as coisas ali no dia a dia. Adorei. Legal. Muito bom. Eu vou muito na mesma linha que você, assim, eu tenho 2 grandes pilares na minha vida, um é o yoga, outro é a arte. Então, também sou praticante há 25 anos, já fiz formação também, e isso me criou uma consciência, né, de mundo e de quem eu sou e de como a gente pode, né, evoluir como pessoa. Então, assim, eu aplico esses conceitos e todas essas ferramentas, não só do corpo, né, de respiração, mas também de se posicionar diante de desafios, né? Então, me ajuda muito, é o meu grande pilar, assim, eu diria. E a arte, porque a arte é a minha grande fonte de inspiração, não só o meu trabalho de arte, que eu faço, né, por conta própria, e já tive vários momentos também de formação de arte, mas, e os estudos de arte, mas os artistas, né? Eu acho que o artista, e eu preciso ir a museu, eu preciso ver trabalhos, eu preciso conversar com artistas, porque eu acho que principalmente artes visuais, né, que é o que me move, assim, é o que os artistas estão à frente, né? Então eles provocam, né? Eles trazem, eles incomodam porque eles trazem questões, né? Questões sociais, políticas, o que sejam, né? Então eu preciso desses dois pilares para sobreviver, assim. Então, e de tempo, né? Momentos, né? Então acho que tem a ver também com a fala, né, de feminina, que é tipo momentos para mim ficar na minha, né? E uma outra coisa que acho também é da fase da vida que eu tô, que é contribuir para a formação das pessoas, não só na universidade, mas também os meus filhos e a minha equipe, né? Então, assim, como que eu posso, né, sem nenhuma arrogância, talvez ajudar em alguma coisa ou trazer um caminho ou uma inspiração, né? Que é um pouco que eu já tinha falado antes, né? Sim. Então, esse é um lugar de responsabilidade, eu diria assim, sabe? E aí, nesse sentido, a educação é muito legal, porque você está ali sem compromisso com nenhuma outra coisa a não ser realmente contribuir para a formação de alguém, né? Isso é muito Principalmente a graduação. Graduação é muito legal. Graduação é um desafio. Eu dei aula por muito tempo desafio, também, né? mas nunca a graduação. A graduação eu experimentei como professor convidado uma aula na SPM, eu desisti. Era muito para mim, eu não conseguia, era muito para mim. Eu dei muita aula na GVPEC, no INSPER e tal, mas para profissionais já no mercado, para mais especialização. Graduação é um heroísmo, assim... É porque na graduação que você está... Mudando mesmo. As pessoas estão ali se formando, né? Entendendo ainda, né? É claro que dar aula para adultos em pós é muito bacana também. Eu gosto muito. É diferente, é uma outra troca. É uma troca muito mais, assim... no mesmo nível, assim, né? Cada Por isso que eu falo que eu não sou professor, eu dava aula. Eu falei que era professor, eu dava aula, é diferente. Dar aula e ser professor são coisas bem diferentes. Eu dava aula... Mas não era professor, porque a graduação é que te faz professor, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o professor de pós é um facilitador, né? Ele é uma troca de ideias muito bacana. Isso. E na graduação você está ali, né? É um desafio mesmo, não é fácil não, mas é muito legal, sabe? Porque você contribui de alguma forma para aquela pessoa que está ali... Tentando entender para onde mesmo, ir, né? O cuidado com o que você fala, com o que você recomenda, com o que você reflete sobre, então, né? O impacto é muito maior. Exato, isso é uma coisa que eu aprendi muito, porque quando eu comecei ali a fazer orientação de projeto, eu estava dirigindo as pessoas, tipo, faz assim, né? Como,
né, design, direção de design. E aí minha grande lição foi, a gente não está aqui para dirigir ninguém, né? Não é uma equipe trabalhando. Sim. Cada aluno tem o seu trabalho, tem o seu projeto e a gente só tem que, tipo, né, fazer perguntas, né, ajudar com referências, conduzir. Mas o projeto é dele, né? Foi uma grande... O processo é deles, né? É dele, o processo é dele. Eu vou sair da yoga para IA generativa. Só pra gente fazer bagunça aqui. E também caminhando para o final do nosso papo, que a gente falou que ia ser mais ou menos esse tempo, acho que funcionou bem. Até agora não fizemos nenhuma gaguejada, nada disso, tá tudo funcionando aqui. Foi ótimo. Agora é hora de gaguejar todo mundo. Foi só falar que a gente começou a gaguejar. É só falar que dá problema. Mas, bom, vamos lá. Não dá pra gente não falar de IA generativa, especialmente aí, talvez até mais tecnicamente e também para além do técnico, no nosso mundo do design. Porque veja, Midjourney, ChatGPT e suas variações, Bard, por aí vai. Parece que agora qualquer um ou qualquer uma consegue fazer um baita de um texto, consegue fazer um baita de um vídeo, criar uma representação imagética maravilhosa que até então não era possível. E para onde vai o papel do designer, não é com esse mundo, para onde vai a figura, não é, do profissional de design com as IA generativas? Daqui a pouco a gente explora um pouquinho mais a humanidade mesmo, para onde vai. Eu sou um pouco mais pessimista do que a média, tá? Em geral, sou otimista a vida inteira com tudo, mas com a IA eu sou um pouquinho mais pessimista. Mas como vocês veem a IA hoje, em pouco tempo, aplicada aí para o mundo do design e dos designers? Duro, eu sei. Duro. Eu até estava lendo, inclusive, da Amy Webb. Eu acho que talvez você saiba até mais, porque estava lá em Austin, né? Mas ela estava falando muito essa questão de... Tá todo mundo falando disso, mas ainda num lugar muito... Ela usou até um termo que acho que era FUD, né? Que era Fear, Uncertainty and Doubt. Que é isso, assim. O pessoal ainda tá com medo, tá na dúvida e não sabe o que fazer, né? Então, eu vejo que... o que eu tenho visto, assim, conversando, enfim, tá todo mundo querendo fazer alguma coisa de AI, mas às vezes... O pessoal ainda tá muito colocando a pontinha do pé ali para ver o que dá para ser explorado. Acho que não dá nem para falar do potencial que isso tem. Mas eu vejo essa importância do papel dessa mudança do design, que tem muito a ver com o que a gente estava falando antes. De talvez, cada vez mais, algumas coisas vão ser mais automatizadas. Então vai ser mais simples, né? Principalmente essa questão mais técnica. Mas eu acho que esse papel intencional para direcionar a AI... então, refletir estrategicamente o que a gente deveria estar falando, o que a gente deveria estar vendo, o que a gente deveria estar direcionando, ou conectar informações para conseguir direcionar, por exemplo, uma AI, né? E isso eu vejo muito esse papel mais de researcher ou de um design mais estratégico, que é uma visão mais questionadora, porque a AI também não vai fazer um negócio sozinha. Então, a gente precisa ter intenção. Tanto é que, às vezes, a gente fala bastante isso de um ponto de vista mais pontual, né? Mas a gente fala bastante de usar AI, às vezes, por exemplo, você fez uma pesquisa para tirar os insights dali. Ótimo, super ajuda, eu acho que é super prático, mas qual que é a intenção por trás, né? Porque quando a gente tá ali, às vezes, olhando os dados, você tá conectando e falando, não, isso daqui conecta com tal informação, ou tem questões, né? Explode alguma coisa, explode alguma coisa, tem algumas sacadas ali que, às vezes... Você não vai ter isso pela AI, então você tem que usar isso para você justamente ser intencional. Então, por isso mesmo que eu falo que o que eu busco ali trabalhar nos designers é essa visão mais questionadora. Perfeito. Porque a gente conseguir fazer as perguntas certas, porque eu não sei como é que vai ser daqui para frente, se as coisas vão ser mais automatizadas, se já vai vir pronto a interface. Eu não sei, né? Dá para ir longe de para onde a gente pode ir. Mas eu acho que aí a gente tem que se apegar justamente às habilidades que são humanas. E essa visão de por que eu deveria estar indo para cá e não para lá, sabe? Esses questionamentos ou quais informações eu preciso para tomar uma tomada de decisão, eu acho que isso vai ser essencial, assim. Então, esse papel de conector que a gente falou do designer, eu acho que isso vai ser essencial, independente de qualquer coisa. Então, essa é a minha visão, assim. Acho que vamos ver, ainda estamos caminhando. Vamos ver, ainda estamos caminhando. Mas eu acho que nessas horas a gente tem que se apegar ao que é humano, que justamente não dá para replicar, sabe? E o que você vai depositar para IA? Se é de fato a produção de inteligência ou uma ferramenta que te ajuda a ser mais inteligente também, de alguma maneira. Porque as discussões que a gente viu ano passado, quando eu estava lá no South By,
o ChatGPT tinha sido lançado há 2 meses. Então, foi aquela correria, aquele desespero. Esse ano já tinham discussões um pouco mais maduras, não é? E muitas envolvendo também IA e robótica, de uma maneira geral, mas num binômio muito interessante, não é? Para onde a gente vai ter essa IA e essa robotização de tudo? Vão estar servindo a gente ou substituindo a gente? Porque as discussões e o medo está exatamente na substituição, porque acontece uma substituição. Sim. Mas, veja, a gente já está perdendo emprego para IA, a gente humanos, né? Nós, os humanos, a gente está perdendo muito tempo. Porque quando a gente vai lá no Spotify e pega lá a lista bacana aqui dos descobertas da semana, não foram os jornalistas críticos musicais que criaram aquelas listas para milhões de pessoas. Não. É um algoritmo. A gente parou de falar algoritmo e fala só IA agora. Vocês perceberam isso também, né? Morreu o algoritmo, agora é tudo IA. Ele tá lá, a gente já Mas era um algoritmo, agora é uma IA que faz isso. Quando a gente compra ali num varejo de preferência, quem faz a roteirização, pick and packing, para onde vai entregar, toda a estrutura logística, não são engenheiros de produção da Poli fazendo roteirizações. Não. Há muito tempo já é um algoritmo ou uma IA fazendo isso. Então, perder emprego para IA, a gente ia perder, não é no emprego mais básico, não, sem qualificação, pelo contrário, são empregos altissimamente qualificados que a foi substituindo, ou que o algoritmo foi substituindo, ou que a tecnologia foi substituindo. Então é sobre esse ferramental, servir, substituir, ferramental, inteligência, que acho que estão as discussões, e por isso que eu sou um pouco pessimista, mas queria te ouvir, Clarissa. Não, gostei muito do que vocês falaram. Eu acho que tem alguns aspectos, né? Tem a AI no mundo e a AI no design, né? Eu vejo muito como você, Léo, o ferramental. Tem um aspecto que é a AI como ferramenta, como tecnologia mesmo, né? Então, assim, se você, sei lá, na evolução do design de novo, né? Você tinha lá tipografia, né? Os tipos, depois fotolito, e agora você tem produção de imagem digital. Então, nesse sentido, ele está trabalhando para nós, né? Como uma ferramenta, e a gente vai pedindo as coisas, ele vai fazendo, e a gente vai dirigindo, vai direcionando, né? Com o know-how de design, né? Perfeito. Agora, a partir do momento que ela começa o espírito da criação, né? Eu acho que aí tem um lugar que é do medo, porque então vai substituir o que nós humanos temos diferente de todas as outras espécies, sem nenhuma prevalecência, porque todas as espécies são importantes, mas assim, é a capacidade de discernir e de criar, né? E aí, se a gente delega isso para uma entidade, whatever, né? Tipo, que a gente uma não entidade. Sabe. É uma entidade. Parece um ali, termo. etéreo. É uma coisa etérea que vai dominar a gente, e a gente está alimentando esse bicho, né? Então, assim, o que é isso? Com todos os vieses que a gente tem ali para alimentar. Né? Exato. Então, eu acho que vem muito do que a Bruna falou, que é da capacidade de discernimento, a gente também ter um espírito crítico, que é o espírito que a gente tem no design o tempo todo, para que eu estou usando isso, né? Só que como é que a gente expande isso para o mundo, né? E aonde que isso vai ser apoio, ferramenta, onde que vai ser realmente uma resposta, né? E aí você tem toda a razão, Léo, a gente já estava, né, nos algoritmos, o Google também, o Dr. Google, você já perguntava as coisas ali, né? Só que o que é um pouco assim, talvez assustador, é assim, no Google você pergunta, você sabe de onde vem, ali não vem como se fosse uma entidade falando com você, isso, é aquilo, é aquilo. E uma entidade mais sábia. Então, é verdade. Ele sabe de tudo. Então, eu acho que é um pouco isso, é um arquétipo do sábio que tá aparecendo, que a gente também que criou, né? Nós, os humanos, que criamos essa entidade, que agora tem esse nome, né? E que ninguém sabe o tamanho disso, né? E aí, cabe à humanidade, né? E por isso, talvez, né? A incerteza, porque somos nós que vamos decidir, né? E o quanto a gente alimenta, né? O quanto a gente espera daquilo, que tudo vai mudar, as relações, né? Assim como a tecnologia sempre mudou tudo, né? Né? Quando surgiu o cinema, vai substituir a fotografia? Não vai. O cinema não vai substituir a fotografia, né? E o Spotify não vai substituir o vinil, virou nichado. Mas beleza, mas as tecnologias se sobrepõem, algumas somem e outras continuam, né? Mas eu acho que a gente está olhando, enfim, de uma forma tecnográfica, né? E não de uma forma comportamental, né? Porque ele influencia o comportamento, né? E aí as relações, tipo, discussões também. As provas agora, você vai fazer perguntas nas universidades. E aí a AI vai responder. Então, como você vai avaliar? Vai depender de como você interpreta aquela resposta. Então, o poder de interpretação, de criação, de discernir, de criticar, essas são as coisas que eu acho que
a gente deveria preservar, né, a humanidade, né? Mas... Professora, prova oral para todo mundo. Eles vão adorar. Sai de você, né? Então, assim, é isso. Não temos... Eu estava pensando na sigla, né, que você falou, Bruna, comparado com a VUCA, né? Uhum. Agora é volatile, uncertain. Não lembro. Qual era o C? Ajudem a Ambíguo. gente, a audiência vai nos C. ajudar. O C eu esqueci, mas o A era Também ambíguo. não lembro. Agora, temos Agora que lembrar é sempre for, uma né? bagunça. E vamos lembrar uma coisa super importante, né? A gente esquece das discussões de uma maneira geral, mas continua a tal da IA, ela tem dono. Nome, sobrenome, CPF, RG. Certo. Microsoft, Google, Meta, as empresas X, né, do nosso amigo Elon. Então, assim, são também empresas, de uma maneira geral, privadas, gigantescas, são as Big Techs, que já fizeram o bem e o mal, né, tamanho aí nos últimos 15 anos, que continuam tendo esse poder, porque precisa de muito dinheiro, muita capacidade de processamento, e não vou ser nós três como criar uma IA que tem escala global. Continuam tendo uma maior empilhamento de poderes e com baixíssima regulamentação. Então é uma discussão para um outro papo, é verdade, mas não vamos esquecer que os donos são os mesmos, tá? Continuam com os mesmos donos. Não mudou de mão o poder da IA. Na IA agora, na IA generativa. O que mudou, Léo? O nome, então, será? Eu acho que, na verdade, mudou o impacto. O impacto. E a exponencialidade desse impacto, né? De ser mais rápido. É o que as redes sociais provocaram, o que a internet provocou. E provocaram, na verdade, especialmente no mundo digital, um avanço também da inequalidade, não é? A gente teve um aumento grande de produção de riqueza, sem dúvida nenhuma, sim, mas a desigualdade foi junto, não é? Certo. Então, agora a gente tem a possibilidade, de novo, de ter uma expansão e uma geração ainda maior de riquezas, né? E riquezas não são só monetárias, não é fiduciárias, sim. Mas será que a gente vai expandir também e amplificar ainda mais as desigualdades? Sim. Esse é o meu receio, esse é o meu Certo. grande medo. O processo E das por que eu acredito revoluções, que sim? Porque continuam nas mãos dos mesmos 4 ou 5 seres humanos. Tem nome, sobrenome, CPF, RG, essas pessoas, tá? Os donos da IA, dessa entidade. Essa entidade tem dono. Tem donos, e são pouquíssimos donos. Esse é que é o meu maior receio. E em algum momento essa entidade vai ter que ser monetizada, certo? Sim. E aí como é que ficam os vieses quando precisa ser monetizado isso, não é? Certo. Mas, de novo, é uma discussão que a gente não Vai longe, sabe, vai essa longe. discussão. Eu queria dizer que eu adorei o papo com vocês duas, foi realmente incrível. Foi um bate-papo, foi leve, foi divertido, deu para conhecer um tanto de vocês também. Então, eu queria agradecer, claro, e Bru, paulistano fala assim, já vira, daqui a pouco já vira um pedacinho, mas a gente não tem jeito, a gente não se conserta. E espero que vocês tenham curtido, adorado. Vai estar em todas as plataformas de áudio, está aqui também na nossa página com a Fast Company. Mais uma vez, super obrigado, foi um ótimo papo. Foi ótimo, obrigada. Adorei também. Também. Maravilha. Valeu.